Hoje, aqui no Cine Jovem Retrô, vamos falar algumas curiosidades desse astro que marcou a infância de gerações em filmes lá na sessão da tarde. Então, prepara a pipoca e vem com a gente para esse vídeo que tá demais. Ah, e não vai esquecendo de deixar o like aqui que ajuda a gente bastante. Valeu! Você sabia que o Jim Carrey ele é canadense e não americano? Muita gente não sabe disso e acha que ele é um astro americano, né? Não. Ele só fez sucesso lá nos Estados Unidos, mas ele é de uma família canadense. E outra, ele não nasceu rico. Jim Carrey ele veio de uma família muito humilde lá do Canadá e ele nasceu na cidade de Newmarket em 1962. O pai dele era músico e a mãe dele era dona de casa. Mas quando o pai perdeu o emprego, a família ela quase ficou sem nada, chegando a morar numa van. E o Jim ele teve até que largar a escola para poder trabalhar e ajudar a sustentar os seus irmãos. Desde muito cedo, o Jim ele era muito engraçado e ele fazia várias piadas e comédias, provavelmente para poder transformar o ambiente ao redor dele, que era meio complicado pela questão financeira da sua família. Para você ter uma noção de quanto ele fazia de palhaçada, ele era tão pentelho que uma professora até prometeu 15 minutos extras da aula só para ele poder se apresentar aos finais da aula se ele ficasse quieto ali. E o Jim ele aproveitava cada minuto, né? Cada segundo. Uma outra curiosidade é que o Jim Carrey, apesar de ser comediante, ele enfrentou depressão e chegou a tomar remédios pesadíssimos. Também foi diagnosticado no TDAH. Mas ele conseguiu superar tudo isso e parou com os remédios fortes e seguiu em frente e a vida dele mudou drasticamente. Ele sim é a prova de que rir pode ser o melhor remédio. O Jim ele começou sua carreira fazendo stand-up comedy em clubes de comédia lá no Canadá, impressionando o público assim com todas aquelas feições, o estilo físico que ele conseguia fazer, sem falar das imitações de personagens, assim, pessoas famosas que ele fazia. Logo, dos clubes de comédia ele passou para a TV e teve uma carreira de sucesso na televisão. Antes de se tornar aquela estrela de cinema, o Carrey ele apareceu em programas como In Living Color, nos anos 90, onde ele ganhou fama com personagens icônicos como, por exemplo, Fire Marshal Bill. Diferente do que muita gente pensa, o primeiro filme de Jim Carrey não foi lançado no cinema, ele foi direto para VHS. Em 1983, o filme chamava Rubber Face, onde ele era um lavador de pratos que tentava ser um comediante. Depois desse filme, ele trabalhou em diversos filmes, como por exemplo aquele famoso da Sessão da Tarde, que tinha os vampiros, você lembra deles? Procura-se um rapaz virgem, onde ele, era perseguido ali por uma vampirona. Mas foi só no ano de 1994 que a carreira do Jim Carrey explodiu. Ele simplesmente estava em 3 filmes de grande sucesso lançados no mesmo ano. Ace Ventura, O Máscara e Debi Lloyd, que simplesmente transformaram a carreira do Jim mundialmente. Por falar em transformação, você sabia que o Jim Carrey é fã da lei da atração? Ele chegou até a escrever um cheque de 10 milhões de dólares para ele mesmo e 3 anos depois ele recebeu exatamente essa quantia pelo filme Debi Lloyd. Didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that I true? wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995. And I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and stuff. But then, just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber, maybe. Dumb and Dumber, yeah. Em uma entrevista, o Jim Carrey ele contou que tudo começou quando ele era criança. E uma professora da escola disse para os alunos que toda vez que ela queria muito uma coisa, ela rezava para a Virgem Maria e pedia e fazia uma promessa que se ela conseguisse aquela coisa, ela daria algo em troca. An Irish teacher I had in the 2nd grade who said, you know, whenever I want something, I pray to the Virgin Mary and I ask her to ask God for it, and you know, I promise something in return and I get whatever I want. Like that, and I went, I need a bike. I went home and I prayed for a bike, and 2 weeks later I walked into the living room and there was a brand new Mustang bike with a banana seat and you know, chopper handlebars sitting in the middle of the living room. And I said, what's this? And they said, you won it in a raffle. And it turns out I won it in a raffle that I never entered. That a friend of mine went into a sporting goods store and put my name in the raffle as well as his. So that was 2 weeks later. So I've kind of been doing that a lot ever since. Did you give him the bike? No. Quando a maioria das pessoas pensa em Jim Carrey, todo mundo pensa nos filmes de comédia, né? O Máscara, O Mentiroso, todos aqueles filmes de comédia.
Mas o Jim Carrey não é só comédia. Em 1998, o Jim estreou um filme chamado O Show de Truman, um drama sobre um homem que vive dentro de um programa de TV sem saber. O filme ele custou 60 milhões e faturou 260 milhões no mundo todo. Esse sim é um clássico que você precisa assistir. O Jim Carrey, ao longo da sua vida, ele ganhou 2 Globos de Ouro, sendo que um deles foi pelo Show de Truman e o outro pelo filme O Homem na Lua. Mas, mesmo com tantos prêmios, ele nunca levou um Oscar. Ele até brinca sobre isso. Ah, mas quem liga, né? O cara ele continua sendo um dos maiores astros do cinema e querido assim por todo mundo. Uma outra curiosidade é que o Jim Carrey ele é um amante da arte, da filosofia e da espiritualidade. Durante anos ele estudou e compartilhou suas reflexões sobre a vida e consciência. Isso inclui algumas palestras inspiradoras sobre felicidade e autenticidade. O Jim Carrey ele simplesmente é um improvisador nato. Muitas das cenas dos seus filmes mais engraçados foram improvisadas. Por exemplo, aquela cena do Grinch em que ele puxa a toalha de mesa e as coisas não caem, e depois ele volta e derruba tudo, aquilo lá estava totalmente fora do escopo. Então, meus amigos, eu acho que a lição que o Jim Carrey nos deixa é muito clara, né? Não desistir dos seus sonhos, praticar a lei da atração, pratique suas habilidades para que elas fiquem melhores e, mesmo nos tempos mais difíceis, nos momentos mais difíceis, faça as pessoas ao seu redor felizes e quem sabe um dia você pode ter alcançado tudo que você deseja. Meus amigos, se vocês gostaram dessas curiosidades sobre o ator Jim Carrey, aquele cara que brilhou na Sessão da Tarde, eu peço que deixe o seu like aqui, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal se você não é inscrito. Ajuda a gente bastante a continuar fazendo esses vídeos aqui para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo num próximo vídeo, até mais!